Olá, pessoal! Hoje vamos explorar um mistério fascinante da Bíblia que muitos cristãos talvez não conheçam. Você sabia que o arcanjo Miguel teve que enfrentar Satanás em uma disputa pelo corpo de Moisés? Por que esse corpo era tão importante e por que ele nunca foi encontrado? Vamos descobrir juntos. Para entender melhor, fique conosco até o final deste vídeo, pois há detalhes surpreendentes a serem revelados. Se você está chegando agora, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as atualizações. Todos os dias, meu objetivo é auxiliar você na sua jornada espiritual. Vamos começar examinando um versículo pouco conhecido que nos dá uma pista sobre essa batalha celestial. Em Judas capítulo 1, versículo 9 está escrito: Nem mesmo o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo sobre o corpo de Moisés, se atreveu a fazer uma acusação injuriosa contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Essa passagem revela uma luta direta entre Miguel e Satanás, algo que não é incomum nas Escrituras. Por exemplo, em Daniel capítulo 10, lemos sobre uma batalha em que o anjo Gabriel enfrentou resistência do príncipe da Pérsia, um demônio, que impediu sua chegada a Daniel por 21 dias. Esses exemplos mostram que batalhas espirituais estão em constante movimento, influenciando nossas vidas. No entanto, o poder de Deus é infinitamente superior a qualquer força das trevas. O arcanjo Miguel, frequentemente mencionado na Bíblia, é descrito como o líder dos anjos e defensor do povo de Israel. Sua batalha pelo corpo de Moisés é uma das mais significativas e nos leva a questionar por que o corpo de Moisés, já sem vida, era tão disputado. Vamos mergulhar mais fundo nessa questão e tentar entender o valor e o significado dessa disputa. Fique com a gente para descobrir todas as respostas. No Antigo Testamento, há um versículo que nos mostra que o próprio Deus sepultou o corpo de Moisés. Isso mesmo. Vamos ver o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 34. Moisés, o servo do Senhor, morreu em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor se enfraqueceram. É interessante notar que, como foi Deus quem sepultou o corpo de Moisés, ninguém sabe a localização exata do seu túmulo até hoje. Isso nos leva a uma pergunta: por que Deus teria escondido o corpo de Moisés? Devemos lembrar que Moisés era considerado pelos judeus um grande líder de Israel, escolhido por Deus para conduzir o povo do Egito até a Terra Prometida. Sua grande autoridade e responsabilidade, além de sua íntima relação com Deus, faziam dele uma figura de grande reverência. É muito provável que, após sua morte, as pessoas pudessem começar a idolatrá-lo. Além disso, existem algumas teorias que tentam explicar por que Satanás disputou o corpo de Moisés com o arcanjo Miguel. Uma dessas teorias sugere que Satanás queria impedir que Moisés fosse ressuscitado para a vida eterna, acusando-o pelo pecado que cometeu ao ferir a rocha e pelo assassinato do egípcio. Embora saibamos que Deus é misericordioso e que não resiste a um coração quebrantado e arrependido, as consequências dos nossos atos não desaparecem. Por exemplo, Deus pode perdoar alguém que cometeu um crime se essa pessoa se arrepender genuinamente. Mas isso não significa que ela não enfrentará as consequências de suas ações. Vamos continuar explorando esse tema e refletir sobre o significado dessas batalhas espirituais e do valor do corpo de Moisés. Fique conosco para mais detalhes e insights sobre essa história intrigante. O erro é que, mesmo que Deus já tivesse perdoado o pecado de alguém, como é o caso de Moisés, a pessoa ainda pode enfrentar consequências. Moisés, por exemplo, sofreu várias consequências por seus pecados, incluindo o fato de não ter entrado na Terra Prometida após desobedecer a Deus ao ferir a rocha. Mesmo que Deus já tivesse perdoado seus pecados, Satanás não queria que Moisés fosse ressuscitado para a vida eterna. O inimigo queria que Moisés permanecesse para sempre manchado pelos pecados cometidos durante sua vida e fosse condenado ao inferno. Isso pode explicar por que o arcanjo Miguel lutou com o diabo. Alguns teólogos acreditam que a disputa descrita no livro de Judas é a mesma mencionada em outra passagem da Bíblia, no livro do profeta Zacarias. Vejamos o que está escrito. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Este homem não é como um tição tirado do fogo.
Essa passagem é semelhante à de Judas, capítulo 1, versículo 9, especialmente na frase: "O Senhor te repreenda". No entanto, nesta passagem de Zacarias, não são mencionados o nome de Moisés nem o arcanjo Miguel, o que sugere que essas duas passagens não descrevem exatamente a mesma situação. Ainda assim, podemos extrair uma lição importante dessas escrituras. Quando o arcanjo Miguel diz: "O Senhor te repreenda", aprendemos como devemos lidar com as forças malignas. Não devemos enfrentar o diabo ou tentar combatê-lo com nossas próprias forças. Em vez disso, devemos buscar a Deus de todo o coração e confiar em seu poder para enfrentar o mal. Pense bem, se até o poderoso arcanjo Miguel preferiu recorrer a Deus para repreender Satanás, quanto mais precisamos nós, com a nossa própria fraqueza, do poder de Deus. Somente o nome poderoso de Jesus é capaz de nos dar a vitória sobre as forças do mal. Portanto, devemos crer que Cristo já derrotou na cruz, há 2000 anos, todo o poder das trevas, e que agora o diabo não tem mais poder sobre os filhos de Deus, aqueles que creem em Jesus como Salvador. Amém? A conclusão que podemos tirar dessa disputa entre o anjo e o diabo sobre o corpo de Moisés é que o inimigo sempre tentará acusar os filhos de Deus para que se sintam culpados e duvidem do perdão que Jesus já nos concedeu com sua morte e ressurreição. Amém? Mesmo que cometamos pecados diariamente, isso não significa que estamos condenados enquanto estivermos vivos. Deus quer e tem poder para nos perdoar. O diabo, no entanto, tentará convencer você de que seu pecado não tem perdão, de que você foi longe demais. Infelizmente, muitas pessoas acabam acreditando nessa mentira. Por isso, devemos confiar na palavra do Senhor e tomar posse do perdão pela fé. A Bíblia afirma que Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não precisamos mais sofrer com culpa e condenação. Basta nos arrependermos e confessarmos nossos pecados a Deus, e Ele certamente nos perdoará. Todos os pecados de Moisés poderiam ter aberto uma brecha para que Satanás o acusasse e tentasse condená-lo ao inferno. No entanto, vemos que Deus perdoou e purificou Moisés de todos os seus erros. Talvez seja por isso que o diabo ficou tão furioso e disputou o corpo de Moisés, pois mais uma vez o inimigo perdeu. Como cristãos, nosso dever é conhecer a palavra de Deus cada vez mais para crescermos espiritualmente. Quando encontrarmos algo que não conseguimos entender ou para o qual não temos respostas claras, devemos pedir que Deus ilumine nossa mente e, se necessário, buscar a ajuda de outras pessoas. É importante, no entanto, reconhecer que nem tudo será revelado, pois somos limitados e existem coisas que o Senhor não deseja que saibamos. A Bíblia não nos explica claramente o motivo do grande interesse de Satanás pelo corpo de Moisés ou porque Deus foi responsável por sepultá-lo. No entanto, uma lição que podemos extrair dessa história é que Deus lutará por nós, mesmo quando nosso corpo físico não estiver mais aqui. Amém? Espero que você tenha gostado desta mensagem. Peço que compartilhe com seus amigos e familiares, espalhando mensagens boas e da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.